seu like, se inscreva no nosso canal e, claro, acione o sininho para receber notificações de todos os nossos vídeos. Amém? Diz assim: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteie diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixai, nem vos desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo o Israel: esforça-te, anima-te, porque com este povo entrará na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu os farás herdar ela. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não deixará, nem te desamparará, não temas, não te espante. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje estamos no culto de doutrina e desde já quero agradecer a Deus, toda a igreja, a vida dos meus irmãos, porque eu sei que é corrido, aqueles que pode chegar mais cedo, sempre já está orando, mas aqueles que não podem também, mas eu louvo a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos. Estou feliz também ali, nosso irmão Tony, esposo da irmã Jerusa, para quem não conhece, aceitou Jesus na campanha que foi feita na casa dele, Fique à vontade, tá, irmão Tony? A casa é do Pai, creio que o Senhor já sabe aí o endereço. Venha glorificar conosco, que a bênção é grande, amém? Sempre que puder, pode vir que eu vou estar aqui para receber o Senhor, tá bom? Não só eu, mas também o Diácono Carlos, o Diácono Fabiano, nosso pastor também que não pode estar aqui hoje. A gente vai te receber, amém? Sinta-se à vontade, aqui é uma família, tá bom, meu irmão? Deus abençoe sua vida. Meus irmãos, é interessante quando nós paramos para entender a palavra de Deus, que Deus, ele fala de várias formas, e aqui Deus está dando uma ordenança. Deus sabia que Moisés ia ser tirado do meio do povo, e isso é muito importante nós sabermos, porque às vezes Deus trabalha naquilo que para as pessoas, esse daí é um lixo, esse aí não tem valor, esse aí não presta mais. As pessoas às vezes olham para as outras como se fosse que esse aí não tem mais jeito, esse aí é um descaso para a sociedade. Mas é interessante nós entendermos que Deus, ele trabalha ao inverso disso. Aquilo que talvez para o homem não presta, é lixo, para Deus, Deus transforma e faz uma joia preciosa. Meus irmãos, quando eu paro para entender isso, eu paro para entender que o próprio Deus, ele chama Moisés e ele dá uma ordem para Moisés. O povo que Moisés estava direcionando pelo deserto já havia 40 anos. Era um povo que Deus não tinha deixado faltar nada. Não tinha deixado faltar alimento, não tinha deixado faltar água, não tinha deixado faltar nada. Mas chegou em um lugar que se chama Mara, e em Mara a Bíblia fala que as águas de Mara eram amargas. Em Números capítulo 11 vai dizer que quando Moisés, o povo começa a murmurar, no capítulo 1 em diante, nós vamos ver que o povo murmura porque o povo sentiu desejo de voltar para o Egito, sentiu desejo de comer das comidas do Egito. No capítulo 21 e 22 também nós vamos ver as mesmas coisas. E é interessante que dentro desses capítulos, Deus fala que Deus levou o povo para um lugar mais longe, para que o povo não pudesse assim ter desejo das coisas que o mundo oferecia. É interessante, irmãos, que hoje nós estamos no culto de doutrina, um culto onde nós sabemos que a palavra de Deus ela vai ser explicada. Então nós passamos a perceber uma coisa: o que tem tirado muitas vezes o nosso foco, o nosso compromisso, a nossa dependência de Deus. O que tem tirado muitas vezes a nossa dependência particular com o Senhor. Se nós pararmos para analisar hoje, atualmente, o ser humano, ou melhor dizendo, o
vida aí devocional diária com Deus. É interessante isso, porque passar 8 horas por dia é a mesma coisa de você passar 8 horas trabalhando. Quantas pessoas aqui é CLT e tem que passar 8 horas trabalhando? Porque você trabalha 8 horas. Tem pessoas que trabalham um dia sim, um dia não, mas é 12 por dia, 16 e até 12 horas por dia. Agora você imagina você passar 8 horas por dia no seu aparelho celular. Consome seu tempo, consome seu dia, você se afadiga, você se cansa, você se desanima, porque no celular ele tira todo o seu foco que talvez você poderia estar dando para o próprio Deus, para a própria palavra, talvez para a sua família, talvez como Deus usou o previno no Cícero vai dizer, talvez pelos seus filhos. E a gente gasta mais tempo no celular do que com Deus. E isso é no geral, essa pesquisa, o Brasil está em terceiro lugar. O país que se consome mais internet é o Japão, está em primeiro lugar. O Brasil está em terceiro, Estados Unidos está em segundo. Então eu passei a analisar o texto e a observar que a nossa vida, ela é como vapor, ela é como vento, que vai e já some. A nossa vida é passageira. A nossa vida, ela é passageira. A nossa vida, ela não pode ser só uma vida consumista, porque nós somos consumistas, irmãos. É interessante, olha para você ver, nós preparamos para tudo muitas vezes, para o final de ano, para as coisas, para anteceder o ano novo, para anteceder o ano velho, porque vai passar realmente, né? Mas será que também nós entendemos que diante dessas circunstâncias nós se preparamos para o que o Senhor tem para nos dar? Será que diante dessas circunstâncias, será que nós se preparamos para que o Senhor, aleluia, possa fazer nas nossas vidas? Aleluia! Porque eu parei para analisar, e a Bíblia fala que Deus falou, o povo estava tão desesperado, irmão, quando o povo começou a falar, eu quero água, Moisés, eu quero água, Moisés, eu quero água, Moisés. O povo estava num desespero tão grande, que o povo pedia água para Moisés. Só que Moisés não tinha água para dar para o povo. É interessante isso. Abra comigo a sua Bíblia aí. Números capítulo 20, quem puder ler. Números 20, versículo de número 7. Quem puder ler, lê por gentileza. Isso. Números capítulo 20, versículo 7. 20, versículo 7, assim. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhe tirará água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis essa congregação na terra que lhes tenho dado. Glória a Deus. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel não entenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou dele. Glória a Deus. E vocês entenderam? Entenda que Deus, Moisés vai orar a Deus, Deus responde a Moisés. Aí Deus fala: Moisés, toca naquela rocha. Quando você tocar na rocha, a rocha vai dar água. Mas o Senhor falou que Moisés era para tocar na rocha, não bater na rocha. Moisés chega na rocha, bate na rocha 2 vezes. Aquela rocha representava Cristo. Não precisava ele bater, era só ele tocar.
capítulo 31, versículos 6 e 7. Deus agora fala, aleluia, que Moisés vai ficar ali. Olha para você ver como é que é sério. Moisés caminhou 40 anos no deserto. Moisés está com a idade de 120 anos. Mas a força não acabou. O vigor não acabou. É o homem que está inteiro. É o homem que está firme. É o homem que tem a presença de Deus. É o homem que fala face a face com o Senhor. Isso que é interessante. 120 anos Moisés está quando chega em Deuteronômio capítulo 31. Moisés está com 120 anos. Aí Deus falou: agora separa para mim, porque daqui você não vai passar mais. Só faltava agora o Jordão. Só faltava passar o Jordão que chegava na terra prometida. Chegava na promessa, no repouso, na alegria. Chegava no pão e mel que o Senhor falou. Onde tinha carne, tinha benevolência, tinha o prazer do Senhor. Mas só que Deus falou: aqui você fica. Chegou o seu tempo. Porque aqui eu vou te recolher. É tão interessante que quando alguém morre na nossa família, a tristeza, aquela cabisbaixa, aquela angústia, ele se foi. Nós não vamos ver ele mais, a saudade bate. Moisés teve várias percas, meus irmãos. Moisés teve várias percas, mas em todas essas percas, Moisés sempre dependeu de Deus. Moisés teve várias percas, mas em todas essas percas, Moisés sempre dependeu de Deus. Hoje nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo faz morada em nós. O Espírito Santo cuida de nós. O Espírito Santo zela dessa casa que é suja e que precisa de limpeza todo dia. E se não for o Espírito Santo, não tem limpeza nenhuma que a gente possa fazer, seja de pele, seja de estatística, seja de cirurgia, nada pode mudar se o Espírito Santo não limpar. Aleluia. Entenda que agora Deus fala a Moisés: levanta para mim. Aleluia. Deus escolhe alguém do meio do povo. E esse alguém já trabalhava junto com Moisés. A Bíblia fala que ele era um mancebo. O que é mancebo? É um jovem. Ele era um jovem, ele trabalhava na congregação. O povo já conhecia quem ele é. Era Josué, filho de Nun, que na representação ali era também um protótipo de Cristo. Ele representava Cristo, levando o povo à Nova Jerusalém, como o próprio Deus vai fazer conosco. Mas entenda, Moisés agora não vai passar o Jordão, não vai passar o rio. Moisés agora vai ficar ali, vai morrer, vai ser enterrado, e o povo vai lamentar por Moisés 30 dias. 30 dias o povo vai clamar por ali, orar e agradecer por tudo que Moisés tinha feito pelo povo. Aleluia. Agora Deus levanta Josué. E é onde eu quero entrar para que os irmãos entendam. Por que Deus levanta alguém do meio dele, mesmo a pessoa se sentindo incapaz, mesmo a pessoa se sentindo que não conhece nada de Bíblia, que não sabe nem louvar, que não sabe nem preparar um hino, não sabe nem falar bonito, mas Deus ele não escolhe, irmãos, como eu quero. Deus não prepara como eu quero. Deus escolhe quem Ele quer. Deus prepara quem Ele quer. Deus dá graça aos humildes, dá todo quem Ele quer. É por isso que eu falei na introdução: para Deus, para Jesus, ou para Deus que é a mesma pessoa, não existe lado no lixo. Aquilo que para mim, para você não tem valor, para Jesus talvez tenha um valor enorme, porque Ele sabe transformar pedra bruta em diamante. Abra comigo Josué, capítulo 1. Vamos fazer a leitura, versículo de número 5 e 6. Quem puder ler, por gentileza. Como é um culto de doutrina. Isso, capítulo 1, versículo 5 e 6 e 7. 5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar
importante, porque Josué, ele se sentiu incapaz. Ele olhou para ele mesmo e falou: Senhor, eu não vou conseguir levar esse povo, porque ele sabia que o povo era rebelde. Vocês viram aqui no capítulo 20 de Números, o povo era rebelde. Ele falou: Senhor, eu não vou conseguir guiar esse povo, porque o povo nunca faz o que Moisés mandava, inclusive eu. Então ele se sente incapaz. Houve nele um desânimo, houve nele uma angústia, houve nele um abatimento. Olha para você ver como é que isso é sério, irmãos. Porque hoje, quando há um abatimento em nossa alma, um desânimo, de vez em quando querer se animar, não, nós vamos desanimar outras pessoas. Ela fala: hoje eu não vou para o culto, hoje eu não vou para o culto. Aí já começa a falar para A, para B, para C, aí desanima o outro, desanima a outra, aí daqui a pouco ninguém quer ir para o culto. Está todo mundo desanimado. Está todo mundo sem força para caminhar. Está todo mundo sem o alimento, irmãzinha. É a mesma coisa, irmãzinha. Eu vou te perguntar, não precisa me responder. É uma pergunta. Se você ficar uma semana sem comer arroz e feijão, você vai ficar como? Anêmica. Exatamente, porque o alimento, o arroz e o feijão, ele fortalece o corpo. Se você ficar uma semana sem comer, automaticamente vai dar anemia no seu corpo. Porque o feijão tem proteína, o arroz também tem proteína, porque ele é doce, mas ele também tem proteína. Agora entenda uma coisa: a mesma coisa é a casa de Deus. A casa de Deus é onde tem o alimento certo para a sua vida. A casa de Deus é onde tem a comida para a sua vida. A casa de Deus tem água limpa para a sua vida. É daqui que o seu manancial de água nunca acaba, porque aqui tem água viva. Aleluia, Jesus. Mas o desânimo é real. E esse desânimo fez com que Josué olhasse para dentro dele e falasse que ele não estava a ponto de fazer mais nada. Aí Deus vai falar com Josué de novo. Lembra de Josué 1:8? 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Aleluia. Glória a Deus. Olha para você ver. Deus está falando com o homem aí. Não te aparte o livro dessa lei. Seja prudentemente. Medita de dia e de noite. Porque sobre ele eu vou te conduzir. Sobre ele eu vou ser seu guia. Sobre ele eu vou te dar solução. A dependência de Deus, ela tem que ser todo dia, irmão. Depender de Deus tem que ser todo dia. No acordar, no levantar, no dormir, em tudo. Eu estava vendo aqui o nosso presbítero falar, né? Que os filhos, e isso é uma promessa, que os filhos têm que ser obedientes aos pais. E é verdade. Eu nunca falei para minha avó: olha, a senhora é feia. Ela sabe disso. Nunca falei para ela: a senhora é feia. Nunca falei isso. Mas minha irmã não, minha irmã, eu falei isso aqui abertamente. Minha irmã já ia em cima dela, azinhava, porque às vezes ela queria corrigir minha irmã. Ela falava assim: você é o único que deu exemplo dos. Porque eu nunca fui realmente, eu nunca lidei com ela. A senhora é assim, ela sabe disso. Se você parar para conversar com ela, não precisa ser aqui, pode tirar outra hora, tomar um café com ela, pode conversar. Ela vai explicar quem é eu. Ela me criou, a minha avó. Eu nunca falei para a senhora é feia, a senhora não presta. Mesmo ela falando: eu não tenho a melhor roupa para te dar, eu não tenho a melhor sapato para te dar, eu sempre respeitei ela em tudo. Mesmo ela falando: eu não tenho isso, porque às vezes eu ia nas lojas, eu queria aquilo ali e tal, eu queria aquilo assado, mas eu sabia da dependência dela. E às vezes era difícil mesmo, a situação era precária, quando você não tem um arroz, não tem nada. Às vezes as coisas difíceis, tem que comer o que tem na mesa. E muitas vezes você come um pão, uma língua de sobra, e você não tem nem R$2 um doce, é difícil. Agora pensa isso, eu estou falando naquela época. Agora pensa em você, servo de Deus. Você é servo de Deus, você quer comprar algo muitas das vezes. Não estou te incentivando a comprar nada, mas eu quero te falar. Tem servo de Deus que anda igual mendigo, irmãos. Que dependência que eu estou tendo de Deus, irmãos. Que dependência que eu estou tendo de Deus. Tem servo de Deus que anda igual mendigo. Eu falo isso abertamente, é triste. Mas por que eu estou falando isso? Porque está dentro do contexto da palavra de Deus. O Senhor me levou a falar pelo Espírito Santo. A dificuldade não vai fazer você melhor ou pior, mas você tem que ser diferente da sua essência. Que a vida
Eu fico vendo que as pessoas pagam caro em cirurgias bariátricas, cirurgias de várias coisas, aumento de pele, aumento de beijo, aumento de rosto, muda tudo, mas se o espiritual não tiver mudado, não adianta nada. Essa carcaça aqui, ó, essa mata aqui não adianta nada se aqui dentro não tiver tratado. A dependência nossa tem que ser de Deus. Ou nós dependemos de Deus, ou nós continuamos a bater na mesma tecla. A dependência nossa é de Deus. Aleluia. Veja que Deus agora está. Lê para mim, por favor, versículo 9, irmão. Isso. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aleluia. Deus está aí com você. Jesus está aí com você. Jesus está aí com você. Somente persevera. Persevera. É como Deuteronômio 32:1. Proteja a minha doutrina como orvalho do dia. Persevera na presença de Deus. Persevera. Era isso que Deus estava falando para ele. Porque aqui é a continuação do mesmo. Persevera, não te mandei eu. Anima-te. Porque eu estou aí. Agora Josué, ele pega esse combustível e ele vai para frente. Ele vai guiar o povo. A Bíblia fala no capítulo 4, antes de entrar em Jericó, porque primeiro ele vai mandar os espias, mas eu não quero entrar nesse assunto. No capítulo 4, primeiro passo agora vai passar o Rio Jordão. A Bíblia fala que Josué deu uma palavra e o rio se abriu. Aleluia! Para eles passarem seco. Só Deus pode fazer isso. Eu tenho que ter fé para ter o sobrenatural. Eu tenho que ter fé para depender do que Deus tem para mim, das vontades do que Deus quer fazer na minha vida. A dependência de Deus é eu colocar sobre Ele toda a vossa ansiedade, todas as vossas dificuldades, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Abra comigo o Evangelho de João, capítulo 21, versículo 3 e versículo 4. Quem pode ler, por gentileza, pode abrir. Capítulo 21. João, do Evangelho. 21:4. Isso. Diz assim: E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Lê para mim agora o versículo 3 e o 4. Eu tenho o 3 e o 4 de João 21. 13. 3. 3. E disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhes eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Glória a Deus. Olha para você ver quando a pessoa para de depender de Deus. É verdade. Pedro, com 3 anos, é o primeiro ministério que você vai ver que uma pessoa ela cresce tanto em estatura como ministerial e como espiritual. Aleluia. É uma pessoa que cresce tanto. Pedro, com 3 anos, ele já era apóstolo. Só que Jesus morre. Jesus já tinha ensinado tudo para Pedro. Não só para Pedro, como os seus discípulos e a todos aqueles que seguiam e ouviam a palavra de Deus. Mas é interessante que Pedro, como sendo um dos líderes, quando Jesus morre, chega-se o 3º dia. Pedro não sabia que ele tinha ressuscitado. O que Pedro faz? Pega as redes e vai pescar. Não era para Pedro ganhar águas? Sim. Não era para Pedro continuar a obra? Não era para Pedro ir avante a fazer o que Deus já tinha ordenado? Mas por que Pedro foi pescar novamente? Se ele já não era mais pescador, agora ele era pescador de homens, de almas. Porque ele se desanimou.
saíram e entraram no barco. E naquela manhã, mas ao romper da manhã, Jesus se apresentou na praia. Todavia os discípulos não sabiam quem era ele. Além dele ir para a praia, ele levou quem? Todos os discípulos com ele. Todas as pessoas. Ou para você ver que a nossa influência, ela influencia as pessoas. Nós temos o poder de influenciar as pessoas. Agora depende como nós a influenciamos. Tem pessoas que influenciam outras para coisas más. Eu posso te falar algo real aqui. Se você abrir a internet hoje, você vai ver lá, todo mundo hoje quer ser o quê? Influenciador. Mas antigamente quem é que influenciava em casa? Não era o pai e a mãe? Quando o pai falava, se você passar, quando eu estiver conversando aqui, eu vou cuspir aqui tudo no chão. Se você passar aqui, rapaz, não passava não. Não passava, ia cuspir. Enquanto o cuspe não cerca, não passava. Se passava, estava garantido a pizza. No final da conversa, a pizza era garantida. Hoje, os influenciadores é na internet. Faça assim, faça assado. Investe esse dinheiro aqui, que o Bitcoin vai te dar milhão. Irmãos. E o pior é que crente tem caído nessa onda como criança. O crente tem investido dinheiro em Bitcoin, em várias coisas que não tem dado retorno. Aí vem a frustração. Por quê? Todo mundo hoje quer ser influenciador. Mas o nosso influenciador está aqui, irmãos. Aleluia! Não tem coisa melhor do que a palavra de Deus para me influenciar. Não tem coisa melhor do que a palavra de Deus que é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes. É apta para discernir a intenção do coração. Aleluia, meu A palavra de Deus ainda é viva. A palavra de Deus ainda está em nosso meio, igreja. Abra comigo novamente. Grande Deus. Abra comigo novamente. Segunda Reis, capítulo 4, capítulo 6, versículo 15 e 18. Não, capítulo 6. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 15 ao 18. 6, 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos, para que vejas. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Glória a Deus. Olha para você ver que a dependência de Deus ela tem que ser natural, irmãos. Meu Deus. Você já orou e viu Deus fazer algo sobrenatural? Isso é depender de Deus. Se você já orou e Deus fez algo sobrenatural, isso é depender de Deus. Tem pessoas que nunca viram algo sobrenatural. Então você precisa se aprofundar mais nos mistérios de Deus. E eu estou falando para uma igreja que gosta de orar. Eu sei que Deus gosta de oração. Mas a gente precisa ver também o sobrenatural do que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Porque depender de Deus só no automático, porque o que é o automático? É só vir para a igreja, vir para casa, vir para a igreja, vir para casa. Mas não, hoje eu vou fazer um propósito. Hoje eu vou fazer um voto com Deus. Hoje eu vou fazer um ato profético. Isso não é pecado, irmãos. É você e Deus. Não precisa falar para ninguém. Mas se você, a Bíblia fala, fazer prova de mim. Fazer prova é acreditar, irmãos. A gente hoje estamos vivendo aonde os milagres falsos se sobressaem e os milagres verdadeiros ficam ocultos. Por que isso? Se a igreja de Deus, no passado, no presente, sempre
Porque Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Ele fala, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Você está pairado na presença de Deus. É você sentir Deus em você. É você sentir Deus falar com você. É você sentir Deus tocar em você. Aleluia. Então veja que aqui o servo de Eliseu olhava para um lado, olhava para o outro, via vários exércitos em uma casa que estava no meio, que corria de um lado para o outro sem ter como sair. Mas o que Eliseu fez? Quando você depende de Deus, quando você não vê saída, o que você tem que fazer? Quando você não vê solução para aquele problema que talvez para você é impossível, o que você vai fazer? Orar. Eliseu simplesmente colocou o objetivo para orar. Aleluia. A Bíblia vai dizer que esse servo de Eliseu, ele ficou turbado no carro. Ele ficou com o coração em agonia. Ele ficou desapercebido, porque o foco dele não estava no céu. O foco dele estava nos exércitos que estavam ao redor. O foco dele não estava na presença de Deus. O foco dele estava porque ele estava com medo. Não é pecado você ter medo, mas também eu quero dizer para você, não é pecado também você cumprir aquilo que Deus já colocou em seu coração para fazer. Porque os discípulos, quando eles estão no barco, no meio do mar, a Bíblia fala que eles estavam onde? Deitados, dormindo. O cansaço físico, mental de Jesus era tão grande que eles estavam na ponta do barco dormindo. Aí veio a tempestade. Como foi a tempestade em Genezaré? Porque ali havia vários homens, né? Na Galileia, Genezaré. Havia vários homens para aquele mar. Era um mar pequeno, mas que não tem como, e eu aprendi isso lendo a Bíblia. Depois eu fui pesquisar isso pela lei da física. Não tem como dar ventania, redemoinho, trovão, tempestades em lugares menores, fechados, a não ser que seja uma evacuação, ou seja, um lugar que não tem saída. Aí tudo vai para aquele lugar. Mas se não for isso, não tem como. Por quê? Automaticamente o temporal, a tempestade perde a força. Aí a tempestade foi tão grande, que para quem é marinheiro, para quem conhece de pesca, não tinha que ficar com medo. A Bíblia fala que eles sentiam medo, perderam o ânimo, ficaram desgostosos com aquela situação. Aí o que eles fazem? Vai acordar quem? O mestre. Vai chamar o Senhor. Senhor, acorda, não vê nós que nós merecemos. Aí Jesus fala, homens de pouca fé, por que duvidaste? É profundo isso, irmãos. Por que duvidaste? Homem de pouca fé, não deixa o diabo tirar a palavra do seu coração. O que está sendo semeado aqui hoje é palavra de Deus, é para você caminhar na presença de Deus e depender apenas de Deus. Sabe de uma coisa? Eu vou te falar algo real que aconteceu comigo. Eu tinha muita amizade. Então dentro da palavra, só explicando isso dentro da palavra. É um testemunho, mas também a gente estudar a palavra. E aonde eu ia, tinha droga. Era na 20, era na 10, era na 11, era tudo quanto é lugar. Em todo lugar eu era conhecido. Aonde eu ia, mesmo sem ter droga, os caras iam me oferecer. Porque eu era conhecido. Os caras iam me oferecer. É natural, Senhor. Porque eu viciado, ele vai falar, e aí, vai salvar? Ah, tem aqui, vem aí. E aí você já sabe, aí você já caiu ali e esquece. Aí é só Jesus na calça dele. Então veja, as amizades, eu tive que afastar das minhas amizades. Porque se eu não afastasse das minhas amizades, eu não estaria na presença de Deus. Tem coisas que eu vou ter que fazer que vai doer em mim, mas que é melhor para mim. Se eu não tivesse afastado das coisas erradas, eu estaria pior no fundo do poço, porque a minha família desistiu de mim. Então, quando eu falo isso, irmãos, eu falo
estava morto e achava que estava vivo. Aleluia. Achava que era malandro, mas nunca fui malandro. Às vezes eu tenho essa percepção, não, mas sou malandro. Mas não é malandro. Você é servo de Jesus. É homem de Deus, é mulher de Deus. Quando você entender que o propósito de Deus é melhor, você não vai querer viver outra vida. Quando você entender que o propósito de Deus é melhor, você não vai querer viver outra vida. Você não vai querer ter mais experiências com o mundo. Você não vai querer ter mais experiências banais lá fora. Porque você sabe que lá fora é só ilusão. É só momentâneo, passageiro. A presença de Deus, você não sabe o gosto quando eu estou nessa casa. Você não sabe o gosto quando eu estou aqui na casa do Senhor. É tão grande, eu fico pensando às vezes, a mente vai lá no céu, volta e fala, Senhor, obrigado. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui nós temos vencido barreiras, perseguições, calúnias. É tudo. Porque o diabo ele sempre vai usar alguém para querer tirar você do propósito. O diabo sempre vai querer usar alguém para tirar você da promessa. O diabo sempre vai querer colocar armadilhas. O diabo sempre vai querer colocar laços. Mas se Deus está em nós, e se Ele está no controle, e se a nossa dependência de Deus é maior, nós vamos vencer. Aleluia. Abra comigo Romanos capítulo 8, versículo de número 32. Pode ler, por favor? Isso, 8:32. 8:32 diz assim. 32. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a doença, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos sepultados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem o sangue, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma coisa, nem alguma outra criatura nos poderá separar de Deus, que está em Cristo Jesus. Nada nos pode separar do amor de Deus na sua vida e na minha vida. Nada pode nos separar do amor de Jesus, Senhor. Nada nos pode nos separar do que Deus tem feito para você. E diremos, pois, a estas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada pode ser contra nós, nada nos pode separar. Entenda nessa noite e passa a depender somente de Jesus, porque Ele tem vida eterna, Ele tem coisas melhores, Ele tem promessas melhores, Ele tem vida para você e para mim. Glória a Deus. Passa a depender de Jesus. Glória a Deus. Todo santo dia da sua vida. Todo santo dia da sua vida. Pode ser para você o pior dia. Não murmure. Passa a depender do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja?